Eu vou convidar agora, então, a doutora Rosilane Nascimento Mercedes Rocha, que dispensa a apresentação, conselheira nossa aqui do Conselho Federal de Medicina e coordenadora da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho. A palestra dela vai ser Suicídio e Trabalho. Boa tarde, estava muito bom assistindo a aula do professor Antônio Geraldo, com quem eu tenho aprendido muito também. Ele quase me animou, porque ele já estava começando a falar de suicídio. Opa, já não vou precisar mais fazer a aula. Mas eu trouxe aqui, dando continuidade ao que ele falou, alguns dados que realmente assustam. Foram, em 2012, 11.821 casos de suicídios registrados. E foram 9.198 homens e 2.623 mulheres. De 2000 a 2012, um estudo mostra um aumento de 10,4% dos casos de suicídio, sendo que 30% em jovens. São 32 casos de homicídio por dia, sendo 1 a cada 45 segundos. E isso aí é subnotificado. É um número ainda maior do que o de notificação da AIDS, e a AIDS ela é também de notificação compulsória, mas efetivamente ela é notificada, o que não acontece com o suicídio, que também nos preocupa muito, por isso ele falou também da subnotificação. Aqui a minha declaração de ausência de conflito de interesse, eu não tenho patrocínio nenhum para fazer essa aula. E eu trago aqui uma passagem do poeta Gonzaguinha, que fala que o homem se humilha, se castram seus sonhos, seu sonho é sua vida, e a vida é o trabalho. Sem o seu trabalho, o homem não tem honra, sem a sua honra, se morre, se mata. E o trabalho, ele é muito mais do que um meio de subsistência próprio e de sua família. O trabalho, ele é uma forma do ser humano se sentir útil à sociedade, dele ter uma oportunidade de desenvolver as suas potencialidades, de se mobilizar, de adquirir a admiração dos seus pares, de adquirir a admiração dos seus familiares, dos seus amigos, e isso melhora muito a autoestima desse indivíduo. Portanto, o trabalho ele não é um meio de adoecer. O trabalho ele não é um castigo, ele precisa ser visto, antes de mais nada, como um ser fundante do indivíduo. Mas, quando esse trabalho ele tem uma organização, um contexto adoecedor, aí sim ele tem uma influência negativa na saúde do indivíduo. Então, nós tivemos a Revolução Industrial, e com a Revolução Industrial, toda a revolução tecnológica que exigiu do homem um desenvolvimento muito grande, como se ele estivesse ali numa árdua disputa com a máquina, e o filme que melhor caracteriza isso é o Tempos Modernos. Quem não assistiu, vale a pena assistir, que foi produzido pelo Charlie Chaplin. O capitalismo, o fordismo, veio a loucura do trabalho, os trabalhadores realmente adoecendo, cometendo suicídio também. O sofrimento vem dentro dessa organização de trabalho precária e que faz com que o trabalhador tenha entre nesse processo de adoecimento. Veio depois, então, a globalização também, com a crise mundial, financeira, a evolução tecnológica, cada vez mais as novas tecnologias demandam um aprendizado maior, o indivíduo precisa sair da sua zona de conforto, e é como se ele estivesse sempre em busca de um tempo perdido, que ele precisasse cada vez mais aprimorar o seu conhecimento. Agora nós estamos de novo em crise, a crise vai fazer com que aumente mais ainda o adoecimento mental do trabalhador, porque ele tem medo de ser demitido. Enquanto ele estiver adoecido, muitas vezes ele vai negar, ele não vai querer se afastar do trabalho, muitas vezes ele vai continuar trabalhando doente, com medo de perder o emprego. As relações vão ficar mais conflituosas, as relações socioprofissionais, e isso tudo vai gerar
um processo de adoecimento sem perdão. Dentro da empresa, nós temos 3 dimensões: a dimensão física e tecnológica, que envolve os equipamentos, o mobiliário, o ambiente físico, enfim, toda a tecnologia. A dimensão organizacional dos processos de trabalho, dos processos produtivos, a estratégia competitiva que existem na empresa. Muitas vezes as metas entram também como um critério de competitividade. O sistema de gestão, que não é um sistema de gestão com pessoas, é um sistema de gestão normalmente vertical, e isso aí também compromete o desenvolvimento do trabalhador, ele sentindo-se partícipe da organização da empresa, ele não tem a sua criatividade convocada, ele não tem a sua participação convocada, e muitas vezes isso também leva a uma frustração muito grande. O sistema de informação, a estrutura organizacional, como que é o papel dele, como é que ele se encontra dentro dessa empresa, a dimensão que é psicossocial, os conhecimentos, as relações humanas, socioprofissionais, a cultura, o clima organizacional. Muito se fala de assédio moral, e dentro desse assédio moral a gente precisa lembrar sempre que o assédio moral não ocorre apenas hierarquicamente do chefe para o subordinado, mas ela também acontece do subordinado para o seu gestor hierárquico, como também acontece muito entre os próprios pares. E um exemplo disso é aqui no serviço público, existe muito a violência no trabalho, caracterizada aí pelo assédio moral, que acontece muito mais, inclusive, do subordinado para o gestor do que o contrário. Dos aspectos psicossociais na empresa, tem um desenho de gestão do trabalho muito interessante, em que essa construção ela impacta diretamente nos estados emocionais e psíquicos do trabalhador. E isso aí tem, obviamente, uma influência direta na saúde física e mental, e o que pode vir a gerar o acidente de trabalho, pela questão da falta de atenção, da precarização da doença, da saúde do trabalhador. O que vai determinar a qualidade de vida, os custos internos, a qualidade de produtividade, a inovação, a competitividade, os custos no sistema de saúde, enfim, e também previdenciário. E a gente traz uma fala do Dejur, que é que o corpo é a primeira vítima do sistema rígido de produção e, em segundo lugar, o aparelho psíquico, que é exatamente onde a gente entra no suicídio no trabalho. As relações do suicídio, entre suicídio e trabalho, entra o estresse, que vincula as perturbações biológicas de um indivíduo e fatores ambientais, no meio ambiente onde ele se insere. A gravidade dependeria do modo como o indivíduo administra o seu estresse. É estruturalista também, consiste em atribuir toda a conduta patológica, incluindo o suicídio, a falhas ou vulnerabilidades individuais, que não é exatamente o caso. Existe também uma fala sobre a sociogenética, que é a organização do trabalho, que tem um impacto maior na saúde mental. E o Dejur traz que a causalidade social versus a causalidade privada é que leva ao suicídio. Acho que eu pulei um aqui. Temos aí a intencionalidade da morte, um estudo trazido pela professora Alexandrina, que é visto como o suicida, visto como um egoísta, um covarde que não conseguiu lidar com as exigências da vida, e aí tem essa gradação da ideias de morte, ideia assim, do suicídio, o plano de se matar, e aí depois a pesquisa do poder letal, e aí a providência apenas entra pós-morte, aí já passou. Então, toda essa intencionalidade, ela pode ser observada e esse fim trágico pode ser, obviamente, evitado. Os suicidas padecem, invariavelmente, de uma doença mental, o doutor Antônio Geraldo falou aqui com muita propriedade, de forma radical, e a sua percepção de realidade interfere em seu juízo crítico e em seu livre-arbítrio. O diagnóstico e o tratamento da doença mental são pilares mais importantes da prevenção do suicídio, e aqui entra o médico do trabalho, que tem, se nós pararmos para pensar que dentro
de 60 milhões de trabalhadores que estão na economia formal, o primeiro acesso à assistência à saúde, ao serviço de saúde que ele tem ao médico do trabalho, o médico do trabalho tem aí uma ação importante dentro desse convívio primário, dessa atenção básica de saúde, e durante os periódicos, durante as visitas ao chão de fábrica, durante as histórias, as anamneses ocupacionais, enfim, durante o atendimento de assistência à saúde que o médico do trabalho faz, ele pode perfeitamente fazer aí um primeiro diagnóstico do transtorno mental e aí sim encaminhar esse trabalhador ao atendimento especializado com o psiquiatra e também acompanhar com o psiquiatra. É isso que eu também tenho falado muito, da necessidade do médico do trabalho se aproximar do psiquiatra que está cuidando ali da saúde do trabalhador, para que eles possam fazer uma discussão do caso e melhor conduzir, manejar esse paciente, tanto o psiquiatra no seu consultório, como médico assistente, como o médico do trabalho dentro da empresa, que é quem conhece o clima organizacional, as atividades e como ele pode manejar o trabalhador dentro da empresa. Grande parte dos suicidas deram sinais e passaram por uma consulta médica dias ou semanas anteriores. É sempre assim, ele sempre teve contato e esse fim trágico poderia ter sido realmente evitado. 96,8% dos casos de suicídio tem relação com histórico de saúde mental, é muito alto, 3,2% sem diagnóstico, 5,1% tem outros, 6,1% são os transtornos de ansiedade, 0,3% outros transtornos psicóticos, 1% transtorno orgânico mental, 11,6% transtorno de personalidade, 10,6% esquizofrenia, 22,4% transtorno por uso de substância psicoativa e 35,8% transtorno do humor. Aqui nós trazemos a morte do famoso chefe suíço, que saiu recentemente registrado, isso aqui foi público, e aí fala sobre esse estudo que também está sendo feito em relação a esse tipo de profissão que tem tido aí um número de registro elevado de suicídio. Por fim, a própria vida, morte intencional. Então, o doutor Antônio Geraldo falou sobre os casos de acidentes que não são acidentes, na verdade são suicídio. Existem acidentes de carro que entram como morte de causa externa, de acidente, que na verdade foi suicídio. Doutora Andréia Amora está aqui? Não, ela fez uma palestra de manhã, ela trabalha no Centro de Intoxicação, e eu até quero apresentá-la, viu, doutor Antônio Geraldo? Porque ela tem uma pesquisa interessante, eu pedi para ela, para a gente começar a conversar sobre isso. Ela tem, dentro da CIT, os registros de tentativa de suicídio. E aí nós trazemos aquele caso do copiloto que provocou a queda do avião, e ele, antes de ser piloto, ele já tinha tendências suicidas, ele já tinha entrado num tratamento de depressão, tinha sido afastado do trabalho durante um tempo, e depois ele voltou para o serviço ativo como copiloto, e a gente não sabe se ele passou pela avaliação, por exemplo, de um médico do trabalho, de um psiquiatra, que entendesse que ele estava apto a retomar suas atividades. Aqui, o CREMEP, ele faz um alerta do aumento de suicídio entre médicos. Os médicos, proporcionalmente à população em geral, ele tem um registro quase 4 vezes maior do que a população em geral. Trouxe aqui um estudo que foi feito no CREMESP, que fala sobre o percentual de acidentes automobilísticos e de suicídios envolvendo médicos. A literatura é muito escassa, a maioria dos estudos aponta maiores taxas de suicídio entre médicos, como eu falei, homens têm o risco 70% maior e mulheres chega a quase 400% mais. Na população em geral, os homens, as mulheres tentam suicídio mais vezes, mas os homens têm o êxito no ato suicida em número maior, porque o homem ele é mais violento na tentativa de suicídio, e aí
o resultado é maior em relação às mulheres. Mike Myers é um dos estudiosos dessa relação dos casos de suicídio entre médicos americanos, e ele, de 2005 a 2008, foram 300 suicídios entre médicos dos que foram notificados. Em médicos de 45 anos, é a primeira ou a segunda causa de morte, a taxa de 28 a 40 por 100 mil habitantes entre médicos também é bastante alta. Aqui, a gente traz uma reportagem do Linkin Park, do Chester Bennington, que ele se suicidou com enforcamento e teve essa constatação pela medicina legal. Também ele vinha em tratamento, também em uso também de substâncias psicoativas. Então, dentro do trabalho, voltando aqui já para encaminhar para encerrar a nossa conversa, nós temos aí, dentro do trabalho, a importância do reconhecimento, o sentimento de utilidade. O trabalhador ele precisa se sentir integrando a sua organização, precisa ter reconhecido o seu trabalho e ter esse sentido de que a sua atividade laborativa, de alguma forma, é útil à sociedade. A avaliação de desempenho é importante, ele precisa fazer parte dessa avaliação de desempenho, então isso está dentro de uma organização de gestão com pessoas. A violência no trabalho, que é o assédio moral, nós já falamos. A questão da solidão, do ambiente hostil, daquelas atividades que são monótonas, os erros, os acidentes, a desqualificação do trabalho, a humilhação, o desespero, a desesperança, a depressão e o suicídio. É o que acontece quando há uma falha nessa organização. Os Ds, de desespero, desesperança, delírio, desamparo, depressão, dependência química, e aí a dor psíquica insuportável, estreitamento cognitivo, a perda da identidade, e aí o suicídio como uma única saída para se livrar daquela dor, daquele sofrimento, sem chance de melhora, porque ele não teve o tratamento adequado. E aí, aquilo que nós já falamos, que o paciente nosso, que é trabalhador, ele é nosso paciente, o médico do trabalho é médico, o médico do trabalho faz, sim, assistência à saúde do trabalhador, é diferente, e precisa ter essa conversa aqui. Eu sempre dou o exemplo de que quando eu fazia cirurgia, eu costumava internar o paciente na UTI, eu discutia os casos com o intensivista. Da mesma forma, quando eu pedi um parecer, eu discutia o caso do meu paciente com aquele colega que vinha fazer um parecer de uma especialidade diferente. Por que não discutir o caso do nosso paciente, que é trabalhador, com o médico assistente, que é psiquiatra? Não há nenhum conflito ético nisso. A única questão é conversar com o trabalhador dentro dessa relação médico-paciente de confiança, dizer a ele que é preciso fazer uma ação conjunta com o médico psiquiatra assistente para melhor conduzir o caso dele dentro da empresa. Eu tenho alguns minutos. Como distinguir um suicídio ligado ao trabalho de um suicídio devido a outras causas? Então, nem sempre é possível responder isso. Não somos capazes de esclarecer todos os suicídios no trabalho, mas há casos em que é indiscutível que o que está na causa é o trabalho, tem alguns casos muito clássicos. Quando as pessoas se matam no local de trabalho, há uma grande probabilidade de haver uma relação com o trabalho, não é uma vingança, obviamente não, porque ela parte e ela não vai usufruir disso. Então, não é uma vingança, na realidade é um registro, ela deixa um registro ali de que aquele local realmente teve um fator alto contributivo para o adoecimento dela, para a falha dela humana e para a desistência dela em relação à vida. A assistência ao doente mental, as políticas públicas, elas são pífias, são puramente ideológicas, totalmente desvinculadas da ciência.
todos nós aqui que trabalhamos com os pacientes, que precisamos encaminhar o paciente ao psiquiatra no SUS, nós não conseguimos. É muito ruim, porque realmente nós temos brilhantes colegas psiquiatras no país, mas nós não temos essa assistência ao trabalhador. A ausência de assistência ambulatorial, o CAPS, na maioria das vezes, eles não comportam psiquiatra, então não tem nenhum tipo de assistência ambulatorial a esse trabalhador. A ausência de medicação, o doutor Antônio Geraldo já havia falado também, e a ausência do trabalho conjunto do psiquiatra e do médico do trabalho. Eu queria convidá-los para o Setembro Amarelo. É uma ação conjunta da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina. E a cidade, várias cidades, vários estados têm monumentos que ficam iluminados de amarelo. Vocês veem aqui a cartilha do suicídio, que foi produzida, um informativo, informando para prevenir. É possível baixar no site, o portal médico do CFM, também da Associação Brasileira de Psiquiatria. E é interessante ter no consultório, é interessante ler e compartilhar com os colegas. Todos estão, então, convidados a participar de todas as ações. Acompanhem a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasiliense de Medicina do Trabalho e outros que estiverem apoiando a campanha. Era o recado, acho que eu fico à disposição para perguntas que queiram fazer. Obrigada.